Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos temas mais poderosos e, ao mesmo tempo, ah, mais problemáticos da fé cristã: a cura divina. Sem dúvida. Porque, assim, algo que deveria trazer tanta esperança, tantas vezes acaba gerando culpa, confusão. É uma pergunta central. E para nos guiar nessa exploração, vamos usar como base um capítulo do livro Pneumatologia, do teólogo Gutierre Siqueira. Perfeito. E só para situar todo mundo, pneumatologia é aquele campo da teologia que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, claro, os dons de cura são uma parte fundamental dessa discussão. Exato. E o ponto de partida do autor é uma cena que, olha, muitos de nós conhecemos bem, talvez de programas de TV, né? Com certeza. Um pregador no palco, microfone na mão, que aponta para alguém e grita: "Demônio da leucemia, eu te ordeno, saia agora." A doença é tratada ali como uma entidade. Uma coisa a ser expulsa. Isso. E a nossa missão hoje é justamente usar esse material para entender de onde vem essa ideia e que outras perspectivas, talvez mais profundas, existem. Essa associação quase automática entre doença e demônio é muito forte em alguns círculos. Como é que essa teologia se consolidou? Olha, ela tem uma história bem definida que o livro traça. Vem lá de trás, dos pioneiros do movimento pentecostal. Certo. Um americano chamado Fred Francis Bosworth, que escreveu um livro muito influente, Cristo, aquele que cura. A tese dele era basicamente essa: a doença é uma opressão demoníaca direta. E essa ideia se espalhou. Muito. Foi amplificada por uma geração de pregadores que vieram depois, sabe? Como William Branham, T.L. Osborne. Eles transformaram essa teologia numa prática de palco, com essas orações de expulsão. E é uma prática que ecoa até hoje, não é? Em cultos, na internet, em livretos. Mas o livro do Siqueira, ele não endossa essa visão, né? Pelo contrário. Não, ele confronta diretamente. O autor reconhece que a Bíblia tem sim exemplos de doenças causadas por ação demoníaca. O caso de Jó é um, a mulher encurvada em Lucas 13. Sim, existem esses casos. O problema, segundo ele, não é admitir que isso pode acontecer. É transformar a exceção na regra. A generalização. Exato. Ele chama de absurda conclusão doutrinária a ideia de que toda enfermidade, de uma gripe a um câncer, é um demônio a ser expulso. A realidade é muito mais complexa. E que outras causas o livro aponta? Várias. O processo natural de envelhecimento, epidemias, questões genéticas, acidentes e, claro, as consequências dos nossos próprios descuidos com a saúde física e mental. Faz sentido. Generalizar tudo como ataque demoníaco é um reducionismo, sabe? Ignora como o mundo e o corpo humano funcionam. E tem outra ideia muito comum, e talvez até mais pesada, que é a de que a doença é sempre consequência de um pecado pessoal. Se você está doente, a culpa é sua. Exato. E o texto também desfaz essa confusão. Ele faz uma distinção que é crucial. Sim, um pecado pessoal pode levar a uma doença. O alcoolismo, por exemplo, pode causar cirrose. Uma relação de causa e efeito. Isso. Mas dizer que toda doença é fruto de um pecado pessoal específico é uma acusação cruel e biblicamente infundada. O autor diferencia o pecado pessoal da maldição do pecado original. Que seria algo mais amplo, então. Exatamente. Seria uma condição que afetou toda a criação, introduzindo a desordem, a doença, a morte no mundo de forma geral, e não como uma punição individual para cada enfermidade. E isso nos leva ao terceiro ponto, que talvez seja o mais doloroso de todos: a acusação de que, se a pessoa não foi curada, é porque lhe falta fé. Nossa, e aqui o autor é bem enfático. Ele chama essa ideia de uma mentira proclamada por púlpitos irresponsáveis. E é forte. E ele inverte completamente a lógica. Para ele, uma pessoa que enfrenta uma doença crônica, com dor, com limitações, e ainda assim mantém sua confiança e fidelidade a Deus, essa pessoa demonstra um nível de fé extraordinário. É uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente. O livro cita o capítulo 11 de Hebreus, a famosa Galeria dos Heróis da Fé. Ali, lado a lado, estão pessoas que conquistaram reinos e outras que foram cerradas ao meio. E a fé de todos é exaltada. De todos. Tanto dos que viram o milagre quanto dos que não viram nesta vida.
A fé não é uma moeda de troca, sabe? Para obter a vitória. Muitas vezes, a fé é a força que nos sustenta na jornada, mesmo sem a vitória aparente. Ok, então depois de desconstruir essas ideias que podem ser tão danosas, fica uma lacuna. Se a cura divina não é expulsar demônios, nem um prêmio por bom comportamento, o que ela é então? Exatamente. E é aqui que a discussão fica, para mim, ainda mais interessante. O livro propõe uma base teológica muito mais rica para preencher esse espaço. E como ele conecta isso com outras doutrinas? Na teologia pentecostal clássica, a cura é um dos dons de poder, junto com a operação de maravilhas e o dom da fé. E o propósito de todos os dons é sempre o mesmo: a edificação, o fortalecimento da comunidade. Mas vai além de ser só um dom, certo? O livro parece colocar a cura num lugar ainda mais central. Sim, muito mais. A grande sacada teológica é ver a cura como a salvação operando no corpo. É um antegozo da ressurreição. Antegozo, uma amostra do que está por vir. Perfeito. Uma prévia de algo que virá em sua plenitude no futuro. A cura divina, nesse sentido, é um sinal visível, aqui e agora, da restauração completa que os cristãos esperam na ressurreição. É a tensão do já e ainda não do reino de Deus. Você pegou o ponto. O reino já chegou em Jesus e, por isso, vemos sinais dele como as curas. Mas ele ainda não chegou em sua plenitude, e por isso a doença e a morte ainda existem. Essa ideia é fantástica, porque ela redefine o sucesso. A cura não é o objetivo final, mas um sinal que aponta para algo maior. Exato. Isso alivia a pressão daquela pergunta: por que nem todos são curados? Porque o milagre não é a história toda, é só um capítulo. Perfeitamente colocado. E também é uma afirmação poderosa sobre o valor do corpo. Sabe, em muitas filosofias, e até em algumas vertentes do cristianismo, o corpo é visto como uma prisão. Algo a ser descartado. Isso. Mas aqui, a cura divina afirma que o corpo importa. O texto argumenta que, na queda, o ser humano entrou em desordem não só espiritual, mas também física. A cura, portanto, é parte da libertação integral. E Jesus mesmo faz essa conexão. Faz. Em Lucas 5, ao curar um paralítico, ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E ele faz as duas coisas. Ao fazer as duas coisas, ele mostra que perdoar a alma e restaurar o corpo fazem parte da mesma teia de salvação em ação. É por isso que o autor fala do quadrilátero pentecostal, para mostrar como essas peças se encaixam. Exatamente. Não é só uma lista, é uma estrutura. Os 4 pilares são: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus é o Rei que em breve virá. A cura está bem no centro. No centro, conectada à salvação, ao poder do Espírito no presente e à esperança do futuro. Tirar a cura desse quarteto, segundo essa teologia, é apresentar um evangelho incompleto, que cuida só da alma. O autor também faz uma observação que parece pequena, mas é interessante. No grego original, a expressão é dons de curas, ambos no plural. O que isso muda? Essa é uma observação muito legal. Como a Bíblia não detalha, os teólogos especulam. O plural poderia indicar que o dom não é uma capacidade permanente que uma pessoa tem. Tipo um superpoder. Exato. E sim algo que o Espírito concede para cada situação específica. Ou talvez que existam diferentes tipos de dons para diferentes tipos de cura. Ou até que pessoas diferentes sejam usadas para curar coisas diferentes. Também. O autor acha que todas essas interpretações podem ter um fundo de verdade. E a principal implicação é que isso nos afasta da ideia de um super-herói da fé. O que me leva a outra questão. Como o livro diferencia o dom de cura do curandeirismo ou do pensamento mágico? Onde está a fronteira? A fronteira é a soberania de Deus. E o texto usa um exemplo fantástico do próprio apóstolo Paulo. Em Atos, a gente vê Paulo sendo usado para curar instantaneamente um homem paralítico de nascença. Um milagre. Espetacular. Totalmente. No entanto, em suas cartas, o mesmo Paulo aconselha o amigo Timóteo, que tinha problemas crônicos de estômago, a tomar um pouco de vinho, que era um remédio da época. Ou seja, nem o apóstolo Paulo tinha um botão de milagres que ele podia apertar quando quisesse. Exatamente isso. Isso nos leva a uma distinção clássica do teólogo Tomás de Aquino que o livro resgata.
Deus é o agente principal da graça. E o ser humano? O ser humano é, no máximo, um agente instrumental. Um instrumento, sabe? Um bisturi ou um violino não tem poder em si. Dependem de quem os utiliza. Ninguém detém o poder de curar. Ninguém. O poder é do Espírito Santo, que concede como e quando ele quer. Essa visão promove uma humildade e uma dependência enormes. Ok, entendemos a base teológica, mas trazendo para hoje, o que tudo isso significa? O autor observa que, paradoxalmente, a expectativa pela cura divina parece ter diminuído, mesmo nas igrejas pentecostais. Por quê? A fonte aponta para duas razões principais, que coexistem. Por um lado, pode ser simplesmente uma ausência de fé e de oração, um esfriamento. Certo. Mas por outro, e isso é muito interessante, o próprio avanço da medicina e da tecnologia. Hoje, temos tratamentos, cirurgias, remédios para coisas que antes eram sentenças de morte. E o livro não vê isso como algo ruim, como uma competição. De jeito nenhum. Pelo contrário, o autor enxerga o avanço científico como uma expressão da graça divina, um dom de Deus para a humanidade. É um paradoxo curioso. O avanço que Deus permite através da ciência pode, ao mesmo tempo, nos fazer esquecer de buscar a intervenção direta dele. É exatamente essa tensão. Mas o livro deixa claro que o sobrenatural não foi aposentado. E, para ilustrar, ele conta a história real e impressionante de um homem chamado Charles Sidney Price. Quem foi ele? Price era o oposto de um crente em milagres. Era um teólogo liberal com formação em Oxford que viu o cristianismo só como um código de ética. Ele não acreditava em milagres. E o que ele foi fazer num culto pentecostal? Ele foi a um culto da famosa pregadora Amy Macpherson, mas com a intenção de desmascará-la, de analisar as técnicas de manipulação de massas dela. Então ele foi como um cético, um investigador. Totalmente. Mas o que aconteceu o pegou de surpresa. Primeiro, ele ficou genuinamente impressionado com a profundidade teológica do sermão. Depois, na oração, ele testemunhou curas que ele não conseguiu explicar. Coisas que desafiaram a visão de mundo dele. Exato. E essa experiência o demoliu. Nas palavras dele, que o livro cita, minha teologia modernista foi perfurada até parecer uma peneira. Ele abandonou tudo e se tornou um dos grandes evangelistas pentecostais. É incrível como uma experiência real com o inexplicável pôde demolir uma teologia inteira construída em Oxford. Sem dúvida. A história dele serve como um lembrete de que, mesmo na era da ciência, o elemento do mistério continua presente. E ainda assim, a cura nem sempre acontece. O livro não foge dessa realidade. E o autor encerra o capítulo com uma nota muito pessoal, muito tocante. Sim, é o fechamento perfeito. Ele conta sobre a morte da própria avó, Maria Janete. No funeral, ele pregou sobre a esperança da ressurreição. Que momento difícil. E ele descreve uma cena poderosa no cemitério. Enquanto o caixão descia, os últimos raios de sol do dia passaram pelas folhas de uma árvore enorme, e ele se lembrou da promessa de Apocalipse sobre a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Uau! É um lembrete de que a esperança cristã final não é a cura nesta vida, mas a ressurreição. A restauração final onde não haverá mais dor. A cura que a gente experimenta agora é só um vislumbre dessa realidade futura. Nossa análise hoje nos levou por uma jornada e tanto. A gente saiu da caricatura do televangelista para uma teologia profunda que conecta a cura com a salvação, com a soberania de Deus e com a esperança da ressurreição. Fica claro que é um tema muito mais rico e complexo do que slogans, né? Muito mais. E isso nos deixa com uma reflexão. O texto sugere que o avanço da medicina, que é uma bênção, pode ter contribuído para uma menor busca pelo dom de cura. E a questão que fica é, em um mundo com tanta capacidade científica, como a gente pode cultivar ao mesmo tempo a gratidão por todo o progresso e uma fé genuína, uma fé que espera pelo sobrenatural? Uma coisa exclui a outra? Ou elas podem e devem coexistir em uma tensão saudável e dinâmica? Um pensamento para levar para a semana. Nós nos encontramos na próxima para continuar essa conversa. Obrigada pela companhia.